Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Gramática com a professora Andréia Freitas. Se você gostar dessa aula, deixe o seu like e ative o sininho. A nossa aula de hoje será sobre pronome pessoal oblíquo átono. Nós vamos conversar principalmente sobre os pronomes da terceira pessoa, mas vamos lá. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Na primeira pessoa, vamos falar primeiro de singular, tá? Então, falando de singular, na primeira pessoa nós temos o me, na segunda pessoa o te, na terceira pessoa o se, lhe, o, a. No plural, primeira pessoa nos, segunda pessoa vos e terceira se, lhes, os, as. Esse vídeo nós trataremos especialmente da diferença de como eu vou utilizar os pronomes lhe, lhes, os, a, as, certo? Então vamos lá. Esses pronomes oblíquos, todos, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa, todos funcionam, exercem a função de objeto direto da oração, né? Ou indireto. Então, normalmente, esses pronomes, eles exercem função do quê? De complemento, de objeto de uma oração. Na terceira pessoa, nós teremos que diferenciá-los. Por quê? Porque nós temos a diferença quando eu utilizo lhe, que eu vou utilizá-lo como objeto indireto, e quando eu utilizo o os, a, as como objeto direto da oração. Para que eu relembre esses conceitos, é importante que você volte, porque tem um vídeo no canal, um vídeo anterior a este, falando da diferença entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Mas vou fazer um resumo rapidamente aqui, tá? Então, qual a diferença? Os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que pedem um complemento, só que sem preposição. O nome desse complemento, objeto direto. Os verbos transitivos indiretos, eles pedem complemento com preposição. E o nome desse complemento, objeto indireto. Então, como diferenciar isso aqui? A diferença é o seguinte: para objeto indireto, que é o complemento com auxílio de preposição, nós temos os pronomes átonos lhe e lhes. Exemplo, a professora trouxe o livro ao aluno. Está em negrito o termo ao aluno, mas vamos analisar o verbo, certo? A professora trouxe o livro ao aluno. Quem traz algo, o livro, que é o meu objeto direto, a alguém, que é o meu objeto indireto. Para substituir a alguém, objeto indireto, o pronome deve ser utilizado o lhe, como no exemplo, a professora lhe trouxe o livro. Então, a substituição do objeto indireto é feita pelos pronomes lhe ou lhes. Como objeto direto, na terceira pessoa, estamos falando de terceira pessoa, nós temos o a, os, as. Exemplo, vi o menino. Quem vê, vê alguém. O menino, objeto direto. Substituição, vi o. Por que o? Porque o menino, masculino, singular. Se eu tivesse vi a menina, vi a. Mas, quando falamos em pronomes funcionando como objeto direto, temos que tomar cuidado também com a terminação verbal. Por quê? Porque se eu tenho um verbo terminado em R, S ou Z, esses pronomes, o, os, a, as, assumirão a forma lolos, lalás, e retirando essas terminações, R, S, Z. Como no exemplo, fiz a atividade. Forma com pronome, fi, lá. Se tivéssemos fiz o exercício, fi, lo. Tudo bem? Caso tenhamos verbos terminados em M, ão e oin, agora, como objeto direto, assumirão as formas nonos, nanás, como no exemplo, fizeram o trabalho. Quem faz, faz algo. Então, a forma correta, fizeram no. Então, quando objeto indireto, lhe, lhes. Quando objeto direto, precisaremos tomar cuidado com o quê? Com as terminações verbais, com as terminações dos verbos. Vamos tentar fazer um exercício.
O segmento grifado que está sendo substituído de modo incorreto por um pronome, com as necessárias adaptações então olha o que a banca pede, incorreto. Então vamos procurar o incorreto. Alternativa A. Um recenseamento revelou a situação inédita. Quem revela, revela algo, objeto direto. Então, pronome adequado, revelou A. B. Milhares de pessoas trocavam as cidades. Quem troca, troca algo, objeto direto. Verbo terminado em M, forma adequada. Trocavam nas. C. A tendência definiu o Brasil. Quem define, define algo ou define alguém. Então, aqui nós temos o quê? Objeto direto. Agora, olha o que foi colocado na alternativa C. Lhe definiu. O lhe ocupa lugar do quê? De objeto indireto. E nós temos o Brasil como objeto direto. Então, a forma correta seria definiu o ou o definiu. Parece ser essa. Vamos confirmar. D. Era que levava famílias inteiras. Quem leva, leva algo. Famílias. Objeto direto. Então, olha lá. As levava. Perfeito? E. Que tem criado empregos. Quem cria, cria algo. Que os tem criado. Tanto que aqui na D e na E, nós temos as chamadas palavras atrativas. O que é considerado uma palavra atrativa. O que significa isso? O pronome obrigatoriamente fica antes do verbo, mas isso fica para uma próxima aula. Vamos confirmar? Alternativa C, correta. A tendência o definiu, a tendência definiu o. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Se gostou, por favor, deixe o seu like, ative o sininho para que tenha acesso aos outros vídeos que serão colocados no nosso canal. Muito obrigada pela atenção e até mais.